João Kleber. Alguém fora de novo da escola logando. Vou ver quem é. A Cris, o microfone tá aberto. Não pode fechar agora. Fechar tudo. Tô... Não permitindo a entrada dessa extensão aí. Josilene, Fernando, olá. Tá começando. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tô negando a entrada em extensão. Um desenho, ó. Tô tentando desativar o som. Agora acho que vai dar certo. Deu. Então, gente, vamos iniciar nossa reunião oficialmente. Boa tarde, boa noite aí para todo o Paraná, distribuído aí, todo mundo assistindo, conectado aí, presencialmente conectado. Vendo nossa reunião de número 6, Clima Escolar, Educação em Direitos Humanos. Hoje, dia 7/4, dia dele, combate ao bullying. Nós vamos falar hoje sobre as relações entre educação, direitos humanos e clima escolar, algo que já vinha sendo falado nas últimas reuniões. Agora a gente vai falar mais com afinco, para pensar em ações sobre o clima escolar, sobre como desenvolver esse clima escolar. E também vamos fazer a participação na prática e no nosso RAF também hoje volta. Espero que vocês estejam bem. Semaninha aí, teve um feriadinho aí, que dá uma parada. Dá uma diversificada de atividades, a gente não para, né? E daí voltemos ontem. Agora estamos de volta no batente aí. Daqui a 2 semanas tem um feriadinho de novo, né? Então daí nós não temos a reunião R8, tá? E na R9 já é implementação. Então já é pensado aí algumas ações relacionadas à implementação. Porque a implementação vai ser na R9 e na R10. Então a escala para ver quem que vai apresentar já vai ser apresentada na próxima semana. Então aqui nós vamos, tá? Falar olhares que conectam. Então aqui nós vamos lembrar o quanto que é importante olho no olho, ver a fisionomia, quanto que isso que é importante para a questão humana, né? Nas relações interpessoais humanas. E também lembrando que é através disso que é confirmada a presença no BI, lá no manual do cursista. Também é lembrado que o computador é o fiel escudeiro que vai nos auxiliar na realização das atividades. Vila chegando aí também. Então agora vamos falar sobre as relações entre educação e direitos humanos e clima escolar. Nós estamos na R6. Então agora tem um novo e aí como foi, né? Então a gente já falou de educação e direitos humanos, clima escolar e suas dimensões nas últimas reuniões, e agora vai falar na relação entre elas, se preparando já para a parte final dos desafios da convivência na escola. Então, os objetivos da reunião de hoje: identificar relações entre educação, direitos humanos e clima escolar e analisar estratégias como escutativa, círculos de construção de paz e mural de expectativas, identificando suas contribuições para o clima escolar. Vou falar de cada uma delas e pensar. Para que algum de vocês ainda não pensou na implementação, está aí um caminho.
E aí, como foi? Então, em nossas últimas reuniões, dialogamos sobre educação e direitos humanos e suas dimensões, né? E as possibilidades de aplicação no cotidiano em nossas escolas. Como você desenvolveu essas práticas junto aos estudantes? Eu vou compartilhar o link aqui, como foi compartilhado anteriormente, tá bom? Há 2 reuniões atrás foi compartilhado, agora novamente para ver como que vocês estão desenvolvendo a educação em direitos humanos. Esse link é bem importante para ver como é que estão andando as atividades, né? Lembrando que Formadores em Ação é uma formação entre pares, então sempre é bom a gente verificar como que está se desenvolvendo essa formação entre pares, como que está acontecendo, como que estão realizando as atividades, se elas estão dando certo, não estão. Tá aí o link para vocês poderem editar. Vou dar um tempinho para vocês editarem. E aí, gente, conseguiram contribuir aí? Passou-se quase 3 minutos? Deu certo? Alguém ainda está fazendo? Não? Posso avançar? Então vou avançando. Então agora nós vamos pensar na agenda do dia, tá? Para a agenda do dia, nós vamos lembrar que o e aí, como foi, o acolhimento, 15 minutos, saberes em ação, 10 minutos, conexão, saberes e prática, 15 minutos, na prática e compartilhamento, 25 minutos, RA, que acontece na escola, estava mais 15 minutos, tá? Agora, a gente vai falar de um vídeo, que é o vídeo que vai ser nosso acolhimento, tá bom? Então, vou colocar aqui no chat o vídeo, caso vocês queiram assistir. Tá bom? Sinta-se à vontade para assistir. Eu vou rodar aqui o áudio porque, né, vou compartilhar com vocês o áudio para vocês entenderem um pouco da letra. E é pedido que vocês assistam o vídeo e coloquem, vão escrevendo no chat quais as relações com o tema da nossa jornada, com o clima escolar. Vou rodar, vou dar o play.
O Dinei contribuiu ali, né? Temos que acreditar, ainda há esperança de dias melhores. Então, é o que a gente espera que tenham esses dias melhores, né? Gente, contribuam ali, vão colocando ali as palavras que vocês acham associadas ali, ó. Joselaine, mesmo com obstáculos é possível crescer, mudar de vida. Sim, verdade. Uma boa mensagem, né, do vídeo. Superação, Eliane. Valorização da origem, Neura. Fernando, mudança de vida, engajado à educação. Verdade. Ali tem muito empoderamento, é legal isso daí, Kleber, também. Muita questão de respeito que a Priscila levantou ali agora, respeito mútuo, né? Diversidade, né? Educação enquanto ferramenta para alcançar os sonhos, com certeza ele fala da educação ali, né? E há muita palavra sobre diversidade, né? Falando da minha ideologia, minha religião e minha ideologia, né? O refrão. Bem interessante a, a mensagem trazida ali no vídeo. Então, educação em direitos humanos e clima escolar. Atuar considerando princípios da educação e direitos humanos, como igualdade de direitos. Então, nós temos que entender que todos têm os mesmos direitos, tá? Então, perante a nossa Constituição Federal, todos temos a mesma igualdade de direitos. E valorização das diversidades. Então, no vídeo é trazido bastante essa valorização da diversidade, diferentes formas de pensar, de agir, de ser. Então, respeitar essas individualidades, valorizar essas individualidades e empoderar essas minorias aí. É esse que é o papel de nós, profissionais de educação, né? Valorizar mesmo as diversidades, entender que elas acontecem, respeitá-las, empoderá-las, fazê-las crescer, esse é nosso papel. Envolve a seguinte perspectiva: educação em direitos humanos. Então, pensando-se nas ações relacionadas a esses direitos, como cumprir esses direitos, nós como sujeitos de legislação de Constituição Federal, temos que valorizar esses direitos e fazer com que eles sejam cumpridos na prática. Dentro da atuação profissional, né, nossas incumbências são relacionadas a isso, e para isso nós temos o clima escolar, tá? Que vai fazer essa conexão entre tudo isso, tá? Quando você fala em profissionais da educação, ali nós estamos falando sobre igualdade de direitos, nós estamos considerando que, assim, um dos direitos básicos que nós temos na nossa Constituição, que nós temos aqui, nós como profissionais de educação, é o direito à educação, à permanência e à aprendizagem. Não é só direito à escola, direito a uma escola de qualidade, com significado, com permanência na escola, né? E com uma aprendizagem de qualidade, né? Dentro das dimensões que nós discutimos nas últimas reuniões, foi trazido isso, e é importante que fique isso bem claro. Nós temos que valorizar essas dimensões. O reconhecimento das diversidades envolve o reconhecimento das múltiplas identidades, culturas, saberes, formas de estar na sociedade, história, transformação. Tudo isso é importante que seja levado em consideração. Agora, falando mais profundamente da igualdade de direitos e de direitos relacionados à educação, nós vamos falar sobre a educação em direitos humanos e o clima escolar.
Assim como na sociedade, as diversidades também se apresentam no ambiente escolar. É preciso acolher cada estudante de direito, sujeito de direito, desde o ingresso na instituição. Então, entendendo que a escola faz parte da sociedade, é um braço da sociedade, tá? Então, é interessante perceber aqui que nós temos que ter o ingresso do estudante, que é importante, e a permanência do estudante, que também é importante. Aqui é importante perceber que a palavra-chave aqui que é levantada é o acolhimento. Como é importante acolher esse estudante, ele tem que se sentir bem na escola, ele tem que se sentir acolhido. Nós estamos discutindo aqui os casos ao longo dessa jornada, né, os casos onde os estudantes eles podem não se sentir bem no ambiente escolar. Então, é um ambiente acolhedor, um ambiente favorável, que favoreça a aprendizagem desse estudante, a valorização desse estudante, a valorização de seus direitos enquanto cidadão, a valorização de sua aprendizagem, a valorização dele como um todo, né? O seu pleno desenvolvimento. É isso que nós esperamos que nós consigamos fazer enquanto profissionais de educação. Aqui, quando está falando em ingresso, a gente fala também que nos últimos anos foi um avanço bem grande, tanto na esfera federal quanto estadual, sobre o ingresso dos estudantes na escola. Então, tem um maior número de estudantes que estão ficando, que entram na escola e que principalmente não saem da escola, né? Então, a permanência dos estudantes na escola. Entender que isso depende de vários fatores, e o clima escolar e o sentimento de pertencimento às relações estabelecidas no cotidiano favorecem isso. Essa permanência. É uma permanência que tem que ser uma permanência com qualidade, né? A promoção do direito à educação e da permanência desse estudante como sujeito de direito relacionado à sua educação. Então, eu tenho uma pergunta provocadora aqui para vocês. Na prática, o que faz um estudante permanecer na escola? Quais são as ações que vocês acham que são feitas para o estudante permanecer na escola? Quais as que dão certo, tá? Então, vamos pensar aqui. Ednei, você que fez uma formação agora recentemente, fale para nós aí o que você acha que é as ações que são relacionadas a esse clima escolar e essa permanência do estudante na escola. Professor, são muito os fatores que interferem diretamente nessa questão da permanência do estudante na escola. Vai desde questões sociais muito graves, por exemplo, o combate às violências, combate ao bullying, né, que hoje é o Dia Internacional de Combate ao Bullying, porque o bullying afasta muito essa criança do espaço escolar. E não só afasta, como traz sofrimento para aquelas que permanecem na escola e sofrem o bullying. Só que quando a gente fala em permanência escolar, a gente tem que lembrar que o estudante ele também busca por uma aula de qualidade, ele busca por uma alimentação de qualidade, ele busca por um ambiente saudável, por um ambiente onde ele não sofra. Porque muitos desses nossos estudantes, principalmente das escolas públicas, para muitos deles, o único lugar seguro que ele tem é na escola. E ele busca isso na escola, e ele busca a confiança de nós, professores, tá certo? Nós estamos desgastados, nós estamos cansados, como alguns colegas relataram aí nos outros encontros, mas para muitos desses estudantes, a única segurança que eles têm somos nós, professores, e a escola. Então, quando a gente valoriza esse espaço escolar e ele se sente seguro, ele permanece na escola. E falar segurança é segurança como um todo, não é falar de forças policiais, né? É segurança alimentar, é segurança de acolhimento, de uma escuta ativa, e que faz ele permanecer na escola. Travou o microfone de tanta beleza nas suas palavras aí, falou muito bem, Ednei, parabéns. Não, é muito interessante na sua frase, aí nas suas frases, nas suas colocações, aí o quanto que é rico sua manifestação. E realmente é interessante perceber que esse estudante deve permanecer na escola. Então, nós sempre falamos disso, né? Então, como que o estudante vai aprender se ele não está na escola, né?
Então, o fundamento básico é ele estar na escola, ele permanecer na escola. E quando fala-se essa escola acolhedora, essa escola que faz com que ele vista a camisa, com que ele se engaje, ela envolve vários fatores. E o Ednei falou muito bem ali das questões de vulnerabilidade, é o que vai ser levantado nos próximos slides, tá? Então foi muito bem. Alguém mais quer contribuir, gente? Não? Então vou em frente. Patrícia, sinta-se à vontade. Estamos com tempo sobrando. Oi. Concordo, meio que discordando da fala. Concordo que a escola é um local, né, de acolhedor, etc, etc, mas eu acredito ainda que tenha que partir dos pais, do responsável para o aluno vir para nós, de acordo com que a gente esteja aí apto a atendê-los, né? Essa semana passada, eu fiquei meio decepcionada com uma aluna minha do 7º ano que veio de outra escola. Professora, vim lá do Caique porque joguei a carteira no professor José Edilson. Como assim você jogou a carteira no professor, menina? Por quê? Porque eu quis, professora. Então, são situações lamentáveis que temos na escola e que eu, assim, fico meio que frustrada com essas situações, sabe? Acredito, sim, que o colégio é um ambiente acolhedor para o estudante, etc. Não é isto. Mas acredito também que o governo tinha que cobrar, como cobra da gente, porque o governo cobra da gente, tinha sim que cobrar do responsável pela criança. Tinha. A gente é tudo na escola, menos o que temos que ser, certo? A gente é assistente social, a gente é dentista, a gente é médico, a gente faz tudo, menos lecionar e ensinar o que temos que fazer na sala de aula. E quando eu escuto esses relatos, não só dessa semana passada dessa menina, como daquele aluno que agrediu o professor, que pediu a conta do estado das aulas, porque agrediu o professor dentro da sala de aula com socos na cabeça, isso para mim é o fim, é o fim. Não me cabe um negócio desse, sabe? Cadê os pais desta aluna? Cadê? Por que o Estado não cobra esses pais? A responsabilidade de... Tem o filho? Tem. E cadê a responsabilidade dos pais? Porque parte dos pais para nós termos a continuidade de fazer alguma coisa na sala de aula, sabe? Tudo isso envolve clima escolar, professor. Sabe? Então, assim, eu fico meio que frustrada em sala de aula quando eu escuto e vejo essas situações em sala de aula, entende? Lamentável um negócio desse. Lamentável. Então, a questão é realmente qualquer ação de violência, seja ela para qualquer lado, né, que aconteça, ela não deve ser permitida e deve ser punida com as punições cabíveis, né? Então, toda forma de violência ela deve ser punida. É isso que todos nós esperamos. Isso não tem a ver com a questão da educação em direitos humanos nem relacionada a crime escolar. Isso é uma questão de legislação, né? Mas não é um enfoque daqui. O enfoque daqui é pensar, agora nós vamos falar das vulnerabilidades sociais relacionadas aos estudantes. Então não é um enfoque. Com certeza os responsáveis, eles deveriam ou devem, né, ser punidos por
responsabilizados pela questão da estudante ter realizado isso aí, né? E se não for, é uma questão de legislação daí, é uma questão que cabe ao clima escolar na educação de direitos humanos. É isso que tem que ser pensado quando a gente fala aqui, a gente fala do nosso papel enquanto estudante, então, enquanto profissional de educação. Então, nessa reunião, uma reunião que fica bem claro isso. Nós temos que pensar enquanto nós, enquanto profissionais de educação, como refletir isso lá em sala de aula, como que vai refletir na vida desse estudante com escutativa. Então tem que pensar nisso, não pensar assim, o clima escolar, quando você fala de clima escolar, educar em direitos humanos, é sobre educar, tá? Então, às vezes as pessoas confundem a temática pensando que é para puxar com a questão do clima escolar de como todas as esferas de clima escolar, tá? Uma relação entre pares, formação, relação entre profissionais. Aqui a gente foca bastante nessa reunião de hoje. É bem focado, vocês vão entender que realmente pensa-se como que vai chegar lá no estudante. Então é isso que tem que pensar. E tomar cuidado, porque assim, as ações elas têm que ser pensadas em termos de escutativa, de valorização desse estudante, não valorização às suas atitudes que são equivocadas, mas não temos que pensar nas atitudes equivocadas, temos que pensar o que podemos fazer para protegê-lo, né? Não o quanto ele pode violentar alguém, por um exemplo. Diga, Marinês. Não só complementando, né, professor, é interessante as falas, né, mas é isso que você coloca, né, porque muitas vezes essa criança, ela não tem ninguém por ela, né, e aí, quando ela não tem ninguém por ela, somos nós os responsáveis. É difícil? Mas muitas vezes ela só tem a nós, né, que é o que o Ednei colocou também, né, então, e nós temos que fazer por elas, porque a escola, ela tem um papel social muito grande, né, e a gente precisa, principalmente a escola pública, né? Então, nós temos esse papel e nós temos esse compromisso com as crianças, né? Embora a gente não tenha os alunos que nós gostaríamos de ter, né? Mas, assim, quem tem que criar e propiciar isso é a equipe pedagógica, a equipe gestora das escolas, né? Então, é um trabalho, é uma engrenagem. Então, todos precisam trabalhar juntos e pensar soluções juntos, né? Porque muitas vezes você chama o pai, chama a mãe, eles são piores 1000 vezes do que o filho, ou eles não dão atenção, eles não têm. A gente gostaria muito de resolver, né? De pegar um pai pelo pescoço, de trazer ele, de fazer ele assumir o filho. Então, as negligências, né, das famílias. Então, cabe a nós, enquanto eles estiverem na escola, nós fazermos o melhor por eles, né? Então, é nesse sentido de muitas vezes, como o Ednei coloca, né, só tem a nós, e é um compromisso nosso também. Então, nós temos esse compromisso social, e quando se fala de clima escolar também, porque muitas vezes vai ter criança, professor, que não vai aprender conteúdos, mas vai aprender a ser sociável, vai aprender a ser uma pessoa diferente, para se portar melhor, de repente, num trabalho ou na vida, né, e isso nós também ensinamos. Então, eu acho que a escola, ela é um conjunto, né, a gente eu observo, foi muito difícil eu chegar a isso, porque quando eu entrei também na educação, principalmente na escola pública, eu tinha essa visão, né, e hoje a gente modifica, porque ela é um direito dos nossos estudantes, e eles precisam de nós sim. Só complementando. Perfeito, excelente colocação. Não, realmente, às vezes a gente, quando ingressa na faculdade, a gente tem uma visão, né, que se modifica com o tempo, com a prática pedagógica, a gente vai modificando a nossa prática. Então, a gente entende que a responsabilidade nossa é só simplesmente acadêmica com o estudante, né? Simplesmente acadêmica, que o importante é como os antigos diziam, passar o conteúdo. O importante é passar o conteúdo. E
E a gente percebe, ainda mais aqui, né, nessa temática. Nessa temática fica bem claro, quando a gente está falando de clima escolar, educar em direitos humanos. A gente tem que ter a mentalidade justamente muito aberta sobre isso. Que o importante é que o estudante ele seja valorizado em todas as esferas. Não é assim. Depois tem uma frase ali para baixo ali que foi colocada: não passar a mão na cabeça. Não é isso. Você não vai dizer que ele está sempre certo, mas você está ali para corrigir os erros dele, tá? E fazendo com que ele tenha seu papel social realmente, seu papel quanto protagonista no meio da sociedade. Então, isso é bem interessante de nós percebermos isso, tá? Então, ir modificando esse senso de que nós temos... Que a escola tem, sim, um papel social que deve ser valorizado. Mesmo Então, assim, porque eles voltam para a sociedade para nos atender, né? Então, quem é que não foi atendido por um estudante, né? Quem é que não foi atendido, né? Então, a gente forma essas pessoas para a sociedade e eles vão devolver isso em forma de serviço, de atendimento. Então, a gente não pode pensar a escola só nisso, principalmente a escola pública, onde a gente tem a maior força de trabalho, né, dentro da sociedade, que são pessoas que vão nos atender amanhã, né? Então, quando se pensa na escola com um papel tão importante, a gente também precisa pensar, né, nesses cidadãos, nessas crianças que vão voltar em forma de trabalho ou em forma, né, de pessoas que vão estar dentro da própria sociedade que nós convivemos, né? Às vezes parece utópico, mas se a gente conseguir salvar um, dois, cada vez, a gente vai fazer também a diferença para toda a sociedade, né? verdade, verdade. Vai refletir, né? Isso que a gente tem esperança que tudo dê certo. Então, agora, educação, direitos humanos e clima escolar. Se esforçar para melhorar o clima escolar de uma escola tem a ver com se comprometer com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Isso é especialmente importante em trajetórias marcadas por vulnerabilidade social, violência, uso de drogas, situações de gravidez na adolescência, casos em que a escola tem um papel decisivo na promoção de direitos e proteção das trajetórias escolares dos estudantes. Antes disso, antes das ações possíveis, devemos pensar no seguinte, que é um desafio importante, é dar atenção de acolher os direitos dos sujeitos que são alvo de discriminação e julgamentos sociais. Ainda mais num dia como hoje, né? Esses julgamentos que muito provavelmente estarão acontecendo fora do mundo da escola, porém podem também acontecer dentro dela, e podem ecoar dentro dela, né? Então, um cuidado com relação a esses julgamentos sociais, esses alvos de discriminação, dentro daquelas situações de vulnerabilidade que nós falamos ali. Então, é fácil falar, né? É fácil, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas é fácil falar assim, não, mas é que na minha escola tem um monte de aluno drogado, mas o que é feito para tentar minimizar isso, né? O que a gente faz quanto papel social da escola, tá? Então, pensar em como solucionar o problema, não pensar que tem o problema. Isso que é uma coisa que nós temos que trazer. Além de ensinar as pessoas sobre a existência de direitos, também devemos fazer com que eles usufruam deles, fazer cobrar seus direitos. Isso é importante sobre educar em direitos humanos. Tá? Agora nós vamos pensar em 4, na verdade. 4 ações possíveis que nós temos aqui em termos de valorização dos estudantes. Primeiro, escutativa. É uma habilidade de comunicação fundamental, reconhecida como um fator importante na promoção de relacionamentos positivos e na melhoria do clima em ambientes educacionais. Pode ser realizada por meio de escuta coletiva, escuta individual, questionários, assembleias com estudantes e rodas de conversa. Importante definir previamente o objetivo, apresentar o objetivo para quem irá ser ouvido e estabelecer combinados acerca de possíveis desdobramentos e os limites do sigilo dos relatos. Aqui é interessante que nós percebamos a importância de ter uma escuta. Essa escuta não pode ser uma escuta que seja pontual, então, pensando assim, então eu vou escutar o estudante porque eu tenho
uma implementação, então eu vou escutar o estudante, agora eu vou fazer uma autoavaliação e vou escutar o que o estudante tem a falar sobre o processo, sobre a vida dele, né? Fazer uma avaliação da vida do estudante ali. Eu posso pedir numa forma escrita, uma redação, por um exemplo. Essa escuta, ela não precisa ser só uma escuta oral, pode ser escrita também, né? E esperando que o estudante se abra. Mas daí isso daí não vai se acontecer mais. Aí faz uma vez e basta, acabou. Se fiz para implementação, tá bom. Isso também não é repetido, tem que ser algo que seja repetido várias vezes na sociedade, na comunidade escolar. Então, como que essa dinâmica ela pode se repetir? Então, isso é interessante de se pensar também, sabe? Em ações que sejam frequentes dentro das nossas realizações, para que seja replicado, não só feito uma vez por formadores em ação, por um exemplo. É interessante aqui perceber também que tem um programa de referência, que é o programa Escola Escuta, com formação para acolher e encaminhar estudantes que estejam passando por situações delicadas. A equipe diretiva de todas as escolas possui um guia de orientações para casos de violência, onde constam os encaminhamentos indicados para cada tipo de violência que pode ocorrer. De acordo com a legislação, o único relato é suficiente para dar o devido encaminhamento e para funções legais. A vítima, ela precisa ser ouvida somente uma vez, ela não precisa relatar novamente. E por meio de uma escuta especializada com o profissional da rede de proteção que tem formação específica para isso. A Lívia falou ali sobre os conceitos ali colocados ali. Então, escuta coletiva, o que ele é? É uma escuta em grupo, onde é convidado o estudante, né, a compartilhar percepções sobre sua vivência ou ambiente coletivo. Então, ele fala no grande grupo, tá? Essa escuta coletiva, ela pode ser mediada por um adulto ou pode ser mediada por próprios estudantes. E daí vai se confundir também com outro termo que a gente vai ver lá nos próximos slides. Escuta individual, uma escuta individualizada, como o nome já diz. É uma escuta ali a portas fechadas, né? Às vezes o estudante ali, ele tem maior liberdade de poder se expressar quando está sozinho no ambiente, junto com alguém para ouvir. Então, ter essa escutativa mesmo, tá? Você aberto a ouvir, né? Pode ser no pátio, pode ser numa sala fechada, mas ouvir individualmente o estudante, respeitando sua individualidade. Questionários eles podem ser uma ferramenta bem válida. Ela pode ser para dar uma coleta de dados, os dados estatísticos para verificar tanto dados qualitativos quanto quantitativos, que podem ser aplicados para grupo de pessoas ou até apenas para uma pessoa. E verificar como está o andamento dessas ações relacionadas a essa pessoa, esse grupo de pessoas. Tá? Ele teria que ser nominal para ter um efeito mais pontual, né? Mais direcionado. Né? Assembleias estudantis são espaços dialogados para tomar decisão e debate. É uma atividade de empoderamento, onde o estudante vai ser protagonista do processo e ele pode desenvolver todas as suas habilidades socioemocionais ali, né? Então é bem interessante a Assembleia Estudantil. E as rodas de conversa são dinâmicas horizontais de diálogo que acontecem na escola quando eles ficam sentados em círculo para facilitar a interação visual. Então, que nem a tábua redonda lá do Rei Arthur, onde todos têm a voz de conversa, um ouve o outro, um fala, o outro escuta, outro que vai depois falar e os outros vão escutar. Isso é interessante também que seja mediado por alguém que saiba do assunto, que tenha conhecimento do assunto. Porque se surgir um assunto mais delicado, tem que saber como proceder. Então eu já fiz isso, já fiz rodas de conversa com estudantes e deu certo, mas era um grupo bem maduro que estava mediando essa relação. E deu resultados bem interessantes. Eu fiz sobre drogas, tá? Mas é um assunto muito delicado, porque o estudante ele não pode se sentir marginalizado, né? Você tem que tomar muito cuidado com como você procede com relação a essas ações, por um exemplo.
Aqui, círculos de construção de paz. Um encontro em que participantes sentam-se em círculos sem hierarquia, compartilham experiências, sentimentos e opiniões a partir de um tema. Necessário ter mediação e regras de convivência. Sempre é bom, para não se dispersar, né? Sempre bom ter regras de convivência ali, ter combinados. É preciso definir uma temática, então tem que ser qual a temática, por exemplo, drogas. É uma temática bem interessante de ser discutida. Combinar regras e preparar previamente perguntas orientadoras. Então, às vezes é bom sortear perguntas, pensar em perguntas ou deixar que eles mesmos façam perguntas, vão planejando perguntas. Dica: caso esteja pensando em realizar um círculo de construção de paz em sua implementação, consulte o material no slide do Saiba Mais. Tem uma proposta completa de círculo de diálogos, tá? Aqui o círculo de diálogo de paz, o mais importante não é pensar em respostas, mas sim ter um ambiente seguro de escuta e de que seja favorável ao estudante se expressar, colocar seus sentimentos, colocar o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando naquele momento, né? Valorize as falas, acolha opiniões diferentes, evite correções durante o diálogo. É de suma importância criar um ambiente de confiança, explicando que ninguém é obrigado a falar e que principalmente deve haver respeito pela fala de todos e todas. O adulto, né, no caso como professor, deve conduzir esse momento com atenção e sensibilidade. E daqui novamente um caso interessante, né? Se surgir uma situação mais delicada, para acolher com cuidado e caso o estudante esteja em caso de vulnerabilidade ocorrendo algum risco, é para levar imediatamente a equipe gestora para seguir os protocolos do guia de orientações. Também aquela regra que foi falado, vamos retomar. Ela não precisa repetir a situação, pois isso pode configurar revitimização, conforme a Lei 13.431 de 2017. Agora o próximo slide vai falar sobre o mural de expectativas. É uma outra ferramenta interessante. É um recurso desenvolvido pelo Centro de Intervenção e Suporte para Comportamento Positivo, que consiste em uma matriz de comportamentos esperados na escola. As expectativas são propostas considerando respeito, responsabilidade e segurança. Dica: caso utilize um mural de expectativas em sua implementação, considere adaptações do material e sempre dialogue pensando na função que cada comportamento tem, quais as suas consequências. O mural de expectativas é uma ferramenta interessante para ser trabalhado com estudantes, que pode servir para contextos de atuação profissional também. Bem interessante usar essa ferramenta. E agora vamos falar de uma ferramenta que está em nossas mãos também, principalmente profissionais da área de matemática, que é o monitoramento do Khan Academy. Então, o Khan Academy emite alertas para a série quando identifica mensagens sensíveis de estudantes. Então, tem um ícone lá do Khan Academy. Os estudantes eles podem clicar, e ao clicar eles vão poder relatar qual tipo de vulnerabilidade que está acontecendo em sua vivência, tá? E tudo que acontece lá, ela é passado a instâncias superiores, como nós veremos lá na sequência. Isso exige atenção e encaminhamento pela escola. Então é muito sério o que acontece nessa plataforma do Khan Academy, a parte de educação e direitos humanos. Essa plataforma permite a interação com os estudantes, incentivando-os a realizar as atividades de matemática. No entanto, as interações também evidenciam aspectos importantes do uso das tecnologias no contexto escolar. O ambiente digital que pode tornar um espaço de expressão de sentimentos, dúvidas e até situações de vulnerabilidade. Então é interessante você perceber que às vezes ele tem dificuldade de falar algo. Às vezes ele tem dificuldade de falar em público, mas daí quando ele está escrevendo, ele se sente à vontade de fazer isso. E o Khan Academy permite isso, tá? É uma plataforma bem interessante para tentar fazer isso. Tem sido registradas mensagens de cunho sensível e preocupante ao longo desse período.
Sempre que esse tipo de conteúdo é identificado, a plataforma emite um alerta que é encaminhado para verificação da equipe de Educação e Direitos Humanos da CED. É fundamental destacar que todas são analisadas e encaminhadas, independente da apresentação de risco imediato. Em todos os casos, os pais ou responsáveis legais são convocados à escola para dar ciência e acompanhamento. A importância do uso responsável e orientado das tecnologias, bem como o papel da escola na mediação das interações, promovem a segurança digital, a escuta qualificada e o cuidado com os estudantes também no ambiente virtual. Gente, sobre essas 4 ferramentas aí, ficou alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Não? Então a gente vai para na prática de hoje, então. Mural, na prática, mural de expectativas. Então, assim, seremos divididos em 5 grupos de acordo com o material de apoio. Deixa eu já disponibilizar o material de apoio aqui. Aqui. Tem tanta aba aberta para a nossa reunião, tem que procurar onde que ele está. Achei. Então, aqui. Nosso mural, nossa atividade. Tá colocado no chat aqui. Daí é o seguinte. O grupo 1 vai ficar na sala 1, o grupo 2 na sala 2, o grupo 3 na sala 3, o grupo 4 na sala 4. O grupo 5 é a sala principal aqui, vai permanecer na sala. Serão 5 subgrupos, então, que vocês serão divididos. Cada grupo vai ficar responsável com um ambiente e vai ter que pensar nesse ambiente, tem que pensar no mural de expectativas. O grupo 1 vai falar sobre a sala de aula, o número 2 sobre banheiros, o grupo 3 sobre corredores, o grupo 4 sobre refeitório, o grupo 5 sobre o trajeto da escola para casa, da casa para a escola. Falar em 2 ações relacionadas a respeito, 2 ações relacionadas à responsabilidade e 2 ações relacionadas à segurança. Já tem uma colocada ali para cada grupo. E vocês devem complementar com as outras 5. Tá bom? Tranquilo? Vou dividir em salas temáticas, então. Vamos ver se hoje ele vai mais rápido. Ontem ele estava demorado, salas temáticas. Eu divido previamente, mas ele sempre dá probleminha. Deixa eu marcar o timer. Três na sala 1. Três na sala 2. 4 na sala 3. Puxar um daqui só para ficar mais justo. Uma sala com 5 e uma sala com 4. Então vamos deixar as duas com 4. Isso. Agora deu certo. Vocês já serão abduzidos.
Acho que nós ficamos na sala 5, né? Vocês são grupo 5. Vocês são grupo 5. Então, professor, posso compartilhar minha tela? Claro, pode compartilhar. Aqui para a gente fazer. Nós estamos em 5 mesmo? É, né? Nós ficamos em 5, né? Daí, nossa é do grupo 5 ali. Trajeto na escola. Trajeto da escola. Vamos pegar ali o que a gente tem. Trajeto da escola. Acho que dá para a gente colocar assim: respeitar todas as pessoas, valorizando as diferenças e promovendo a convivência harmoniosa. O que vocês acham? Acho que... Concordo. Hã? Concordo. Luciane e Marisa. Aí a gente tem que colocar 2 ações, Também. né? Colocar de baixo. Qual outra ação de trajeto? Uma convivência pacífica, né? Porque é no trajeto da escola, aí, de casa para a escola, né? Uma convivência pacífica, agindo com empatia, com respeito. O que vocês acham? Eu concordo. Praticar uma convivência pacífica, né? Convivência Pode ser pacífica, assim? agindo com empatia e respeito. Pode. Para mim pode. E a Luciane? Por mim tá perfeito. Ficamos só nós 3, os outros saíram por abduzido. Deixa eu mudar aqui a letra. Munido, nunca vi essa letra. Acho que é por conta que está no Google Apresentações, né? Bonito. Bonito? Você já viu? Não? Hã? Bonito? Munito. Nunca vi, não. Vou deixar essa que tá ali mesmo. Daí depois, a outra, responsabilidade. A gente poderia colocar cumprir as regras no transporte, contribuindo para um ambiente seguro e organizado. Só cumprir as regras, contribuindo para um ambiente seguro e organizado. O que vocês acham? Pode ser? Para mim tá perfeito. Sim. E também a responsabilidade pode ser zelar pela própria segurança, né? Zelar pela segurança de si e pela segurança dos demais durante qualquer trajeto que a gente está fazendo, é responsabilidade, né? Isso, no sentido de não se desviar do caminho também, né? Seguir o seu destino, né? Isso. Então dá para a gente colocar isso aí, né? Zelar pela própria segurança, que você falou, e dos demais. Isso, dos demais. Aí depois a Luciane colocou não se desviando do caminho, né? Nesse sentido, né? De cumprir o trajeto definido, né? Não se desviar do caminho. Nós temos muitos adolescentes que eles vão. Isso. Vão não sei aonde. Ou Cumprir, não chegam ou chegam depois. Sem desviar do caminho. É isso, Luciane? Olha lá o que eu coloquei, ó. Zelar pela própria segurança e a todos os demais durante todo o trajeto. Cumprir o trajeto definido sem desviar o caminho. É isso? Tá bom, Luciane? Para mim está ótimo. Beleza, então. Qual que é o outro? O outro é segurança? Acho que dá para colocar ali, seguir as normas de trânsito com responsabilidade. O que vocês acham? Sim. Porque é no trajeto, né? Sim. Seguir as normas de trânsito com responsabilidade. E atenção. Evitar situações de risco. Evitar situações de risco. Praticar comportamentos seguros e adequados. Isso, de observação atenta, né? Isso. Nesse sentido. Praticar comportamentos seguros e adequados, vírgula.
E observação atenta. Certo? Uhum. O último já está feito. Sim. Tá bom? Deixa eu tentar achar essa letra aqui. Nunito. Desce lá a coisinha, ó. Aí. Ali. Nunito. Você Aqui vai é ter, você vai ter que 12. aumentar. É. Nunito 12. Pronto. Pronto. Fazimo. Esperar para apresentar. Acho que é esse link que a gente vai colocar lá, né? Eu já até coloquei.
Vou colocar também. É aula 6, né? É a 6, né, Cléder? Eu estou falando com o microfone ligado, desligado. É às 6. Eu tô revendo, Cléder, o negócio que a Josi mandou. Aí ela fala de escuta, ela pergunta, a primeira, a letra A, escuta especializada. É, E o outro fala de vocação. é a C lá, né, que ela É. mandou. Dineida, aí deixe já a tela aberta aí, tá? Que daí nós lemos aí, tá bom? Aí você ajuda nos com o Sem tempo. problema, professor. Sem problema. Você fala hoje, Cléder? Falo. Tá. A Luciane quer falar, Luciane? Olha só, a dinâmica ela é um pouquinho diferente, tá? Já vou avisar para vocês, então, para alertar já. O que o grupo 5 vai fazer? Ele vai ler o do grupo 1. Ah, tá. Beleza. Cléder, pode falar. Eu falei na aula passada, eu fui a relatora do meu grupo, então Tá pode. bom? Então você só vai ter que ler o do grupo subsequente ao seu. Beleza. O senhor só fala, vai O falar qual que é o 5 do grupo? 1, 1 do 2, o 2 do 3 e assim, tá? O 5 vai ler do 1, então? É, o 5 vai ler o do 1. Tá. Vamos começar com vocês. Tá bom. Cléder, lá da Josi, estão todas certas, tá? Todo mundo chegando aí, gente. Acho que agora já todo mundo já está se ambientalizando. Então, assim, o que é a dinâmica de hoje? Tá? O grupo 5 leu do grupo 1, o grupo 1 leu do grupo 2, o grupo 2 leu do grupo 3, o grupo 3 leu do grupo 4, o grupo 4 leu do grupo 5. Essa dinâmica planejada para hoje, tá bom? Vamos começar com o grupo 5 lendo as ações planejadas para o grupo 1. Beleza, então sou eu que vou ler.
Então, o grupo 1, o ambiente deles era a sala de aula, e dentro do respeito, colocaram usar linguagem apropriada e saber ouvir. Dentro de responsabilidade, tá, trazer materiais para as aulas. E com os quizzes e tarefas, cumprir os prazos e os combinados. Depois, dentro do segurança, não mexer nos materiais dos colegas e não se envolver em disputas, discussões, fofocas com colegas fora do contexto escolar. Ter boa convivência entre os colegas. Isso aí, parabéns. Agora alguém do grupo 1, eu do grupo 2. Pode ser eu, só que preciso que aproxime mais, porque eu não enxergo, estou no celular. O grupo 2 era responsabilidade nos banheiros. Respeito, cuidar do ambiente, limpeza e conservação, e respeitar a privacidade dos outros. Responsabilidade, inspetoria e funcionários, e os alunos, que é responsabilidade de todos. E segurança, limitar as saídas para o uso desse espaço, e conscientização quanto à importância de cuidados ao utilizar tais espaços. Parabéns, isso aí, muito bom, muito bom. Agora o grupo 2, eu do grupo 3. Dois leu do 3? Vamos ver se eu consigo aqui. Então, dos corredores, né? Corredores, com relação ao respeito, tem sentimento de pertencimento, cuidado ao bem comum, né, que são os corredores aí, todos podem fazer uso. Responsabilidades quanto ao encaminhamento aí dos corredores, fazer os acordos de convivência, valorização dos espaços que são de todos, comuns aí, e a questão de segurança, né? Sempre andar na mão do trânsito, pela direita, e contar com a organização e a presença dos funcionários nesse ambiente, né? Parabéns, mais uma missão cumprida. Então agora alguém do grupo 3 leu do grupo 4. Tá, eu vou ler então. O grupo 4 ficou com o espaço do refeitório. Em relação ao respeito, eles colocaram respeitar o alimento, servir-se do necessário, respeitar a fila. Em relação à responsabilidade, colocar os utensílios em um local destinado pela escola, limpar a sua mesa. Em relação à segurança, não correr e não utilizar materiais perigosos, como vidros e pontiagudos. E agora alguém do grupo 4 leu do grupo 5. Ok, vou ler. Trajeto, né? Então, respeito. Respeitar todas as pessoas, valorizando as diferenças e promovendo a convivência harmoniosa. Convivência pacífica, agindo com empatia e respeito. Depois nós temos a responsabilidade. Cumprir as regras, contribuindo para um ambiente seguro e organizado. Zelar pela própria segurança e as dos demais durante todo o trajeto, cumprir o trajeto definido sem desviar do caminho. Segurança, seguir as normas de trânsito com responsabilidade e atenção. Evitar situações de risco. Praticar comportamentos seguros, adequados e observação atenta. Cuidar dos seus pertences. Aê, parabéns, todo mundo conseguiu cumprir aí, muito bem, parabéns. Então essa atividade, gente, eu vou dar o tempo agora de pelo menos 3 minutos. É a atividade que é colocada lá no caderno para implementação, tá? É essa atividade que vai no caderno de implementação, então podem colocar lá.
Alguém pode pôr o link no chat, fazendo favor? Ok, gente, deu certo? Certinho? Então agora, o próximo slide é a hora do RAF. Lembra de estar logados com o @escola, é o nosso quarto registro do RAF, tá? Quarto. Então, eu vou colocar ali no chat para vocês o RAF. Sabe? 10 minutinhos para vocês fazerem.
Professor, o meu apareceu, depois que eu fui enviar, ele apareceu uma tela branca e não sai dessa tela branca. A Será que tá tela ok? branca, tente rolar a tela em cima, ele deve estar, que deve ter, quando ela aparece a tela branca, aquilo deve dizer que foi enviado. Ah, tá bem, obrigada. Mas, se tiver dúvida, tente fazer novamente, que deve aparecer essa mensagem que já foi feita. Aí você Tá terá bem, certeza disso. tá bem. Deu certo, gente? Alguém está terminando ainda? Não? Então vamos em frente. Próximo slide é sobre o Sua Voz Transforma. Leva só 3 minutinhos. Vem aqui do formulário. Deixa eu pegar o formulário aqui. Digital. Olha lá.
Deu certo, gente. 3 minutinhos. Alguém está terminando ainda? Tudo ok? Tá? Então vamos seguir em frente. Então, acontece na escola, fique por dentro das próximas ações da escola. Semana de convivência do respeito na escola, estamos nessa semana, segunda a sexta. E o dia de combate ao bullying e à violência na escola, hoje, 7/4, estamos celebrando esse dia, que é um dia de muita valorização, né? Saiba mais, nós temos o site do Ministério da Educação com o clima escolar positivo, o link de acesso, né? O guia para processo de melhoria contínua das escolas. Berlinda Hopkins, práticas restaurativas na sala de aula, um artigo. Ele, Jesus, Educação em Direitos Humanos, Observações do Cotidiano Escolar, da revista Iniciação Científica. Ali nós temos a dança do funk da superação disponível no YouTube. Ali nós temos um artigo em inglês e a sugestão de círculos de construção de paz. Ficou alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. Tranquilinho? Então tá bom. Então vamos encerrar nossa reunião. Calma lá, deixa eu fazer o print. Enquanto ele demora para... Vou atualizar minha página. Só um minutinho. Já volto. Então agora estamos caminhando para a fase final da nossa reunião, já que ninguém tem nenhuma dúvida, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Nossa reunião de número 6, então já avisando vocês, então. Semana que vem, reunião 7, normal, tá? Vamos continuando vendo a relação entre clima escolar e educação em direitos humanos. E daí a reunião 8 a gente acaba não tendo, porque é dia 21 de abril, né? Dia de Tiradentes, vai acabar não tendo reunião. Tá, e voltamos com tudo para a implementação da reunião 9 e 10. Tá bom? Então, eu vou dar um print agora, tá bom? 1, 2, 3 e foi. Gente, boa noite, boa semana, tudo bom, bom descanso para vocês, bom trabalho, tudo de bom nessa semana, tá? Obrigada, professor, para você também. Ô, Pablo, eu só tenho uma pergunta. Lá no RAF, tá com data de que vai abrir semana que vem, mas não precisa fazer, né? Semana que vem tem que fazer. Mesmo não tendo reunião? Tem reunião semana que vem, não vai ter RAF na semana 8, né? Ah, tá, verdade. Eu tô confundindo, achando que o feriado é semana que vem. Tá bom? Canseira. Tá, joia, obrigada. Não, imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.